necessário, e eu quero trazer o contexto de ontem de uma forma avançada, mais estimulativo e motivacional. Para isso eu quero ler um texto que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, é um texto por demais conhecido, quando o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muitos, numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Aqui é um relatório que o profeta trouxe a Deus. Quero tomar esse texto para falar-lhe sobre recomeço. Eu gostaria de falar-lhe sobre recomeçando com as pedras que foram queimadas. Digam comigo: recomeçando com as pedras que foram queimadas. Quando nós observamos, os irmãos acompanhou ontem um processo da história do projeto de Deus. E neste projeto eu quero tomar por base uma mensagem conhecida, uma mensagem muito explorada pelos irmãos, os pregadores, portanto, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando nós observamos este projeto, deparamos-nos com o estimular de Deus. A Bíblia fala que desde aquele período que eu assim falei ontem, que Deus continuou investindo neste projeto. O interessante é que chegou um período de tempo que parecia que não ia ter mais jeito. Um período de tempo aonde a insensibilidade tomou conta do coração dos judeus ou dos israelitas. A Bíblia fala que o reino do norte é assim composto pelas 10 tribos, encabeçada por Efraim. Isso implica a dizer que esta nação, esta parte do povo se corrompeu. Então Deus precisa de uma voz para despertar o reino do norte. E isto a gente encontra Oséias sendo levantado para tal restauração. Quando nós voltamos para o reino do sul, as 2 tribos liderada por Judá, a Bíblia diz que a insensibilidade no contexto de Jerusalém foi tão grande que tomou um percentual admirável e agressor no contexto do povo. Então a Bíblia diz que a situação ficou tão deplorável que as 4 ou as demais camadas sociais, políticas, tomaram o rumo diferente. Então Deus precisava de despertar o povo para que o projeto não viesse a decompor-se, pois o projeto era de Deus, o projeto missionário, como eu falei ontem, o maior projeto do Antigo Testamento, que era Israel, de onde nós somos frutos. Nesse contexto, quando não tinha mais uma voz, quando o povo estava ludibriado, quando a insensibilidade tomava parte do coração do povo, então Deus vai além. Então a Bíblia diz que Deus vai ao centro político, no contexto administrativo do período do rei Uzias, e dá uma visão a quem? No contexto familiar, porque a Bíblia diz que Deus dá uma visão a Isaías, filho de Amós, o profeta. Então Deus dá uma visão ao superintendente de assuntos internacionais do rei Uzias, que era Isaías. Quando Deus dá a visão ao profeta Isaías, a visão era assustadora. A visão era assustadora a tal ponto que Isaías começa a estremecer, porque Deus começa a mostrar a condição que estava o projeto diante dos seus olhos. Então Isaías, desde o capítulo 1, ele começa a dissertar e ver o projeto como ele estava. Veja
que no capítulo 1, Isaías começa a partir do versículo 2 por diante, mostrar as condições que estavam o projeto. E Deus queria adverti-lo para que não se corrompesse, visto que a insensibilidade já permeava dentro de Jerusalém. Então Isaías começa mostrando a visão em forma lamentável, quando ele diz: dar ouvido aos céus e presta atenção à terra, porque filho criei e os engrandeci, e eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Então Isaías começa a mostrar um quadro tenebroso. Isaías mostra que em Jerusalém estava feito um corpo apodrecido que não queria ser sarado. Isaías diz que desde a planta do pé ao couro cabeludo, o projeto estava deteriorado, estava cheio de pus, estava todo levado pela enfermidade, e o pior, que não queria ser untado com óleo. Então Deus insiste e persiste na restauração, para que o projeto não sofresse as sanções do castigo. Então Isaías começa a mostrar que Deus insiste num contexto normal. Vejam que ainda no capítulo 1, Deus mostra a Isaías que estava carente, precisando de uma voz, literalmente, para ministrar dentro do contexto de Jerusalém. Então é quando Deus diz a Isaías: Isaías, diga ao povo que torne a mim, e eu tornarei a eles. Então Isaías sente dificuldade, pois ele diz: eu estava habitando no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. A situação estava tão catastrófica que um judeu olhava para o outro na comodidade do pecado e da insensibilidade e dizia: tu estás pior do que o escarlata. O outro retrucava e dizia: e você está pior do que o carmesim. Isso implicava que era pejorativo, porque estas eram as duas tonalidades de cores mais contundentes daquela época. Ou seja, se uma gota da escarlate ou do carmesim manchasse algum tecido, não tinha mais solução, porque não havia antídoto no contexto literal para limpar, que tivesse capacidade de tirar aquela mancha. Por isso que eles estavam tão acomodados e desconfortáveis que diziam que não tinha mais jeito para eles. É quando Deus diz a Isaías: Isaías, diga a ele, se eles me ouvir, eles vão comer o melhor da terra, mas se eles não me ouvir, a espada perseguirá eles. E diga mais, Isaías, diga a eles que o pecado deles pode estar feito a escarlate, eu deixo branco como a branca lã, pode estar vermelho como o carmesim, eu deixo branco como a branca neve. Deus queria perdoar o povo, mas o povo não deu ouvido. Isaías mostra que as camadas principais de Israel, de Jerusalém, havia entrado pela insensibilidade. O rei Uzias estava no ápice da descoberta, preocupado com a ciência, a ponto de se envaidecer. Isaías começa a mostrar que a camada jovem já não tinha mais requisitos ou predisposição para se entregar à obra de Deus, e muito menos o contexto do exército. E diz pior, Isaías mostra que a classe feminina havia se ludibriado, misturando-os com as filhas de Canaã. Então a situação estava quase que generalizada dentro de Jerusalém, porque a sensualidade estava tomando conta. A beleza das pessoas, das mulheres, das filhas de Sião, estava mais importante do que a simplicidade de Deus. Isaías diz que a coisa estava tão séria que as filhas de Jerusalém, isto é no contexto da história, Isaías no capítulo 3, ele mostra que as filhas de Jerusalém estavam tão além, tão aleatoriamente, de uma forma alienada, que elas começavam agora a imitar os costumes das filhas de Canaã, colocando perfume afrodisíaco no pescoço, colocando pince no umbigo,
colocando pendentes nas orelhas, pintando o cabelo de todo tipo de cores. E Isaías diz que a palavra não batia, porque elas saíam com o pescoço endurecido e não queria se voltar a Deus. Então no capítulo 3 a coisa vai apertando, porque Deus diz a Isaías, olha o capítulo 3 versículo 24, Isaías é bem contundente. Ele entra e ainda na visão ele já admoesta, dizendo: dar ouvido, ó Jerusalém, porque assim diz o Senhor, no lugar do perfume eu colocarei carniça, no lugar de todo luxo eu vou colocar pano de saco, no lugar do cinto de ouro colocarei uma corda, no lugar das crepaduras de cabelo deixarei tudo careca, e os jovens prostitutos descompromissados eu vou entregar a espada, para saber que ainda tem Deus santo dentro de Jerusalém, ainda tem Deus comprometido com este projeto. Vejam que quando termina o capítulo 5, Isaías sai do contexto visionário. Então é quando ele tinha tudo para ser um propagador de funerária, ele tinha tudo para ser um assistente funerário no contexto da história, porque quem morreu foi o rei, a maior autoridade política da época. Então quando ele termina o capítulo 5, Deus termina com um lamento, dizendo: eu plantei uma vinha, Isaías, eu semeei sementes boas e eu esperava que desse uvas boas, eu coloquei cerca, eu coloquei vigias, mas quando nasceu uva brava. Aí termina o capítulo 5, entra o capítulo 6, aí Deus mostra a Isaías, aí Isaías começa a dizer: no ano que morreu o rei Uzias, ele não continua o velório, ele diz: eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Era uma urgência de Deus. A Bíblia diz que Deus o purificou os seus lábios e levou o Espírito aos céus. Quando ele chega no céu, ele vê uma reunião formada em caráter urgencial. E qual era a pauta daquela reunião? Era uma voz, era uma missão, era uma tarefa para advertir o projeto. Então ele ouve o clamor de Deus gritando: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías sensibiliza pela circunstância e se predispõe: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No capítulo 6, à frente, no meiado, você já vê Isaías como uma voz em prol do projeto. A mensagem de Isaías era restaurar o projeto de Deus. A mensagem de Isaías era restaurar a família e um recomeço antes que o castigo viesse. Olha a mensagem de Isaías, ela era na maioria estimulativa. A mensagem de Isaías era Deus querendo advertir o povo, fazer o povo recomeçar. Isaías, olha como é que Deus usa: ó bichinho de Jacó, se tu passares pelas águas não serás afogado, se tu passares pelo fogo eles não te queimarão, porque eu estarei contigo. Olha a mensagem de Isaías: não temas, ó bichinho de Jacó, pois eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhado e confundidos serão todos que contenderem contra ti. Olha a mensagem de Isaías: oh, o meu braço não está encolhido e nem os meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir. Operando eu, ó filho de Jacó, quem impedirá? Olha a mensagem de Isaías, um princípio remoto de possibilidade. Capítulo 49, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Pode até esquecer, mas todavia eu não me esquecerei de ti, ó Jerusalém, porque eu escrevi o teu nome na palma direita da minha mão. Mas o povo não deu ouvido, e como diz o escritor aos Hebreus, o negócio piorou. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz menção desta obra. Ele diz: tanto homens como mulheres que não tinham morada certa, morava nos buracos da terra, morava nas cavidades da caverna, eles não tinham morada certa. Homens, mulheres, famílias que andavam vestidos em pele de cabra e de carneiro, perseguidos, afligidos, dos quais o mundo não era digno, e até alguns foram cerrados pelo meio. Diz a tradição
situação que agora a voz de Deus na boca de Isaías complicou a situação. Por que, pastor? Porque agora ele perturbou. Então cerraram Isaías pelo meio, como se fosse um pedaço de madeira, tronco para um lado, cabeça para o outro. Então agora a ameaça se tornou constante em Jerusalém e na circunvizinhança. Ninguém queria ser uma voz de Deus. Parecia que o sistema prevaleceu. Fazer missões era risco de vida. Então quando Deus percebe que o sistema estava querendo ludibriar o projeto, aí Deus vai lá no interior de Jerusalém. Deus não procura o culto, Deus não vai no centro religioso, ele vai no interior, aonde morava as famílias sacerdotais. Qual era? Na cidade de Anatote. Quando ele chega em Anatote, ele entra na casa do sacerdote Uquia e já encontra um adolescente de 16 a 17 anos. Quando ele entra, ele não questiona, ele tinha urgência, e ele já entra dizendo: antes que tu te formaste no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te dei as nações como profeta. O assunto era tão tenebroso que Jeremias se assusta e diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus na hora diz: não diga que não passa de uma criança e que não sabe falar. O que eu colocar na sua boca, você vai falar. Aonde eu mandar você ir, você vai ter que ir, e eu estarei com você para te dar livramento. Faz a obra! Olha a mensagem de Jeremias. Deus colocou a mensagem na boca de Jeremias, e Jeremias pregava arrependimento. Jeremias saiu do seio da família e começou a pregar. E sabe o que sobrou para ele? Murro, socos, cisternas, prisões. A ponto que Jeremias entra num princípio de depressão. Tudo isso por causa de um projeto. Se você olhar o capítulo 20 de Jeremias, ele reclama com Deus. Ele diz: Senhor, tu me enganaste, tu me iludiste e eu iludido fiquei. A palavra que tu colocaste na minha boca se tornou opróbrio para os que ouvem. Eu me tornei uma vergonha. Quando eu falo, sou esbofeteado. Eu quero parar, mas agora eu não consigo mais, porque quando eu quero parar, a tua palavra queima como um fogo abrasador dentro do meu coração. Não dá para parar mais. Aí Deus diz: desce à casa do oleiro, que eu quero te mostrar uma coisa. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, que ele vê a obra do oleiro fazendo o vaso quebra na mão do oleiro, não cai casco, e o oleiro não precisa de nada novo, começa a refazer com o que tinha. Quando Jeremias viu aquilo, aí Deus se assusta a Jeremias, aí Deus diz: assim sois vós, ó casa de Israel. Jeremias, como fez esse oleiro, não posso fazer eu com a casa de Israel. Eu vou quebrar, mas eu vou refazer de novo. Não demorou muito. Os caldeus cercam Jerusalém. Agora, o projeto mais lindo, o projeto mais temível, imponente, higiênico, foi cercado pela pior nação política e belicamente falando. Os soldados não tiveram resistência. Jerusalém não importava nem exportava, e os viveiros foram se acabando. Quando os viveiros foram se acabando, os soldados caldeus entram dentro de Jerusalém. O massacre foi tão terrível que as nações vizinhas subiam em cima das montanhas
e ficava olhando o fim do projeto lá embaixo. O salmista não aguenta. E no Salmo 79 ele faz uma petição. Ele diz: Senhor, invadiram a tua herança, estão matando os teus servos, as carnes deles estão dando às aves do céu, e os cadáveres estão dando às bestas do campo. Senhor, estão matando os teus servos, e o sangue deles corre como água em Jerusalém, no meio da rua, e não tem quem os sepulte. Agora não tinha mais perfume afrodisíaco, agora não tinha mais sensualidade, agora a carniça toma conta do projeto. Por quê? Porque os mais pobres morriam e não tinha quem os sepultasse. Jerusalém, que era tão limpa, que se um dejeto do corpo tocasse no outro, o outro já se tornava imundo. Agora o projeto está ameaçado. A Bíblia diz que os caldeus entram em Jerusalém, arrebenta e leva a primeira leva para cativo, para regiões de Babilônia. Isso aqui é muito grave. A fé do projeto acabou. As nações diziam: acabou a obra. Quebraram um bocado de coisa e levaram cativos para a Babilônia. Primeira leva. Isso, Deus é tremendo. Aí Deus vai lá no meio da família nobre e toca no coração de Nabucodonosor: é eu que estou castigando, mas o meu projeto não vai ser destruído. Então Nabucodonosor vem com ordem celestial, através dos seus comandantes, dizendo: separe-me alguns jovens, nobres, inteligentes, cultos, não os machuque, mas traga-os para a Babilônia, para se tornar celebridade no contexto da Babilônia. Deus já havia preparado uma voz para sacudir Babilônia pelo seu poder. Já que Jerusalém estava na prova, aí Deus disse: o meu projeto não para. Aí vai levando Ananias, Azarias, Misael e Daniel, vão para Jerusalém. Eles tinham um futuro político promissor, eles tinham um futuro acadêmico promissor na Babilônia, mas eles não aceitaram, antes reservaram-se para a obra de Deus. Quando o eunuco gritou, que parabenizou-os: vocês foram selecionados, isso implica dizer, tirado dentre como melhores, vocês foram selecionados para um alvo especial do rei da Babilônia. Vocês vão comer a comida do rei, vão beber a bebida do rei, vão sentar na mesa do rei. Aí Daniel disse: moço, esse negócio não dá para mim não, porque o manjar do rei é oferecido aos ídolos, e nós somos crentes no Deus de Israel, nós somos diferentes, não vamos nos misturar. Aí Deus pega a voz daqueles 4 missionários e sacode Babilônia, a ponto que o rei Nabucodonosor teve que engolir e teve que escrever, depois de ver Deus agindo naquela terra, ele teve que escrever: a partir de hoje ninguém pode adorar a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Ele é Deus em cima no céu, ele é Deus embaixo na terra, ele conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Vem a segunda leva. Arrebentam com tudo. A Bíblia diz que os soldados caldeus entram em Jerusalém, e agora era o golpe fatal. Arrebenta com as casas, derruba o santuário, joga por terra, e leva os sacerdotes, leva os jovens, só deixa quem? Os pobres em Jerusalém. O interessante é, Deus sacudiu a voz missionária na Babilônia, e agora levou o resto do povo. E quem ficou na terra? Os pobres. Aí a proposta de Nabucodonosor para Jeremias era: Jeremias, se tu quiseres vir para a Babilônia, o rei Nabucodonosor vai cuidar de você. Aí Jeremias pensou e disse: não posso. Mas aqui só tem os pobres. Mas é projeto de Deus. Aí a Bíblia diz que
a voz em Babilônia e Jeremias ficou estabelecido no meio dos pobres em Jerusalém. Agora Deus tinha voz em Babilônia e voz no meio dos pobres para sacudir e não deixar o projeto morrer. As pessoas, quando viram Jerusalém sendo levada para o cativeiro, subia nas montanhas e dizia: acabou, encerrou o projeto. Os edomitas diziam: não tem mais jeito, terminou. Eles são levados para a Babilônia. Enquanto eles são jogados na Babilônia, Jeremias fazia missão no meio dos pobres. Aí Deus vai no meio da família, para não deixar o projeto só em Babilônia. Aí entra na casa do sacerdote Buzi e diz: Ezequiel, preciso de você. Agora ele pega Ezequiel e leva e coloca na beira do rio Quebar, no centro de Babilônia. Agora Deus tinha uma voz no meio dos pobres e uma voz na beira do rio, para estimular o povo e não deixar o projeto morrer. Quase 70 anos se passam e a ficha do povo não caiu. Jerusalém estava desestimulada, não havia mais cantores. Eles penduraram as harpas que adoravam a Deus nos salgueiros. Não havia mais esperança. A pressão era grande. Estava acabado. Aí o Salmo 137 diz que quando vai chegando 70 anos, aí o povo se acorda de uma maneira diferente. O que é que acontece lá na Babilônia? O povo acorda chorando. E qual era o motivo das lágrimas? Lembrando-se de Sião, do que eles eram e o que agora estava acontecendo. Aí lembraram quem era a gente. Aí as lágrimas caiu. Quando as lágrimas caiu, o salmista diz que eles correm para onde? Para a beira do rio. E quem estava na beira do rio? Uma voz. Uma voz. Ei. Aí o povo chega lá, não vai trabalhar. Era Deus querendo restaurar o projeto. O projeto é meu, não morre. Aí Deus pega o projeto. Aí o salmista no Salmo 37 diz que os cantores, os adoradores, com as harpas penduradas, vão para a beira do rio. Quando chega na beira do rio, com todo respeito e temor, tecladista, me ajuda aqui, só para você ter uma ideia. E aí o salmista diz que os adoradores saíram de casa, não foram trabalhar, vieram para a beira do rio. Quando chegaram na beira do rio, colocaram o joelho no chão. Quando colocaram o joelho no chão, aí botaram a cara no pó. Quando botaram a cara no pó, aí começaram a fazer uma oração, porque os inimigos chegavam e diziam: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, alegra o coração da gente. Aí eles diziam: não podemos cantar, nós estamos em terra estranha. Aí um adorador perdeu a paciência e começou a orar: ó Jerusalém, tu és a minha maior alegria, como eu posso me esquecer de ti? Esqueça a minha mão direita da minha mão esquerda, a minha língua pegue no céu da boca. Eu vou pegar os meus instrumentos, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, mesmo estando em terra estranha, eu vou adorar. Ele levanta. Ele vai pegar o instrumento. O hino de Israel tem uma estrofe que diz: enquanto o coração bater no peito da alma judia, ainda há esperança. Se fosse hoje, eles tinham no meio do cativeiro, na beira do rio, Ezequiel tocando fogo e eles cantando: chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Ei. Aí os outros vão chegando, aí os outros vão cantando. Segura aí o teclado um instante. Os outros vão se unindo, os inimigos assustados, e eles cantando: chora Israel. A igreja. Clama ao teu Deus,
Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. O bonito, irmãos, é que acabou as lágrimas, acabou a música, acabou a voz, e eles começavam chorando no meio do cativeiro, e só gemendo. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Era projeto de Deus. Aí Deus usa e vai lá e diz: eu vou fazer o que eu prometi a Isaías. Eu tomarei o meu servo Ciro e vou fazer vocês voltar. Diz a história que o rei Ciro pega as melhores sementes da Babilônia e promulga: quem quer voltar para recomeçar em Jerusalém? As melhores sementes nas costas. Ninguém acreditava mais no projeto. Acabou. Faliu. Aí agora de repente aparece no cenário quase 50 mil famílias. As melhores sementes nas costas, as mais produtivas, voltando pelo caminho que ninguém acreditava mais, cantando. O impacto foi tão grande que aí surge o Salmo 126. Quem não acreditava mais teve que engolir e gritar. Veja o Salmo 126, ele faz um hino e diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então quem não acreditava, as nações tiveram que dizer: grandes coisas fez o Senhor. Aí eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Voltando. Diga para quem está ao seu lado: estou voltando. Diga para ele bem forte: estou voltando. Estou voltando para quê? Para Jerusalém. Estou voltando a fazer aquilo para que eu fui chamado. Estou voltando a adorar. Às vezes não dá saudade, pastor. A gente não tinha cantor de nome nas nossas igrejas. A gente não tinha popstar. A gente não precisava assinar contrato para cantar nem pregar, porque havia sinceridade lá e cá. A gente não tinha tantos doutores. Era pé rachado, era ignorante, mas eram cheios do poder de Deus, eram topados até a tampa, e Deus fazia milagre. Como eram os nossos congressos? Como se fazia um congresso sem famoso nenhum no altar? Mas os nossos cultos eram diferentes. O nosso coração se quebrantava. E às vezes no hino da harpa não precisava cantar mais ninguém, porque no hino da harpa Jesus batizava, Jesus salvava, Jesus fazia o que tinha que fazer. Está voltando? Vamos voltar? Eu saí. Migaio. Ele me gaceia. Nós estamos vivendo um período de ética tão cruel, que está quase semelhante, entre aspas, ao liberalismo teológico. Eu estava dizendo esse dia que quando todos pensavam que Deus tinha desistido da nossa igreja, aí Deus sacode William Seymour, e Los Angeles, a Rua Azul, é sacudida pelo poder de Deus. Eu estava essa semana pregando lá, e os irmãos disseram: pastor, o avivamento era tão grande, pastor, que
Os crentes não queriam ir para casa. Dobrava a noite inteira, pastor. E de manhã as pessoas que iam para o trabalho, quando passavam em frente da igreja, não tinha força, já entrava na igreja, Jesus batizava, e no meio da rua só via a crente embolando, cheio do poder de Deus. Não dá saudade às vezes? Vieram me dizer: Bento, tem cuidado, Damares, por quê? Tu não pode pregar mais como pregava. Mas como? Tu agora é doutor, Bento. Tu tem canudo, tu tem anel. E qual é a diferença? É que tu tem que respeitar a ética, não pode pregar como pregava. Como? Tu não pode mais nem suar. Se tu suar, Bento, tu tem que ter cuidado, tem que ser assim, ó. Tu só chorão, então reprime as lágrimas, porque se tu chorar, tu tem que enxugar assim, ó. Tu não pode nem levantar a mão acima da cabeça, tá certo? Tu não pode mais estar andando para lá e para cá, pipocando no púlpito, não, não. Então, Bento, tu não pode nem falar línguas estranhas quando estiver ministrando. Tu tem que começar a pregar frio e terminar gelado, senão quebra a ética. É assim, então não dá para mim não. Eu nasci na Assembleia de Deus, eu nasci no meio do fogo, eu nasci no meio do Pentecostes. Quem vai voltar comigo? Quem vai voltar? Quem vai voltar? Quem vai voltar? Quem vai deixar o fogo cair? Quem vai voltar às origens? Quem vai voltar às origens? Ei! Raia Sampejeu, a raia da gaçal, ele é blanca sanderebeia da voz. E meu voz, é sempre a terra. Rimaio sal, eu caio low. E nem deu da voz. Me olha, sai, é que o ras, quem consegue o rafaça da blouse, o ras, o rafaça aí da blouse. Não fui eu que escolhi, ras. Por que tanto temor, ras? Não sou eu Deus que faço, que desfaço e volta a fazer? A minha glória está invadindo de uma forma torrencial este ginásio. Esta galeria vai ser cheia do meu poder, transbordará para a nave, porque eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa em fazer o que eu tenho pressa. Há um projeto em andamento e eu estou levantando esta geração para fazer a diferença. Como prova disso, recebam o meu renovo e a minha glória nesta noite. Agora, diz o Senhor desta igreja. Eles voltam, chegam em Jerusalém, com as melhores sementes nas costas. Querem recomeçar, sem purificar as famílias. Aí eles pegam as melhores sementes, pastor, e vão para o vale semear. As sementes eram produtivas. As sementes eram boas, eram as melhores de Babilônia. Eles vão pela terra semeando a semente.
para recomeçar, mas as famílias destruídas. Os samaritanos mandavam lá dentro, e os muros todos cheios de brechas. A semente não nascia, Damares. A semente não germinava. Ele semeava, e parecia que o vento levava. Aí eles começaram a chorar, e gritavam: Senhor, manda chuva, manda enxurrada descendo do Negueb, senão não vai dar certo. Aí Deus diz: nada de chuva, cavem mais fundo. A terra está seca, eu sei. Cavem mais fundo, porque aqueles que com lágrimas saem semeando a boa semente, com certeza voltarão com os seus molhos cheios de alegria. Pergunta para quem está ao teu lado: a terra está seca lá? Diga: não desista, cave mais fundo, que você vai colher já já. Eles não conseguiram. A Bíblia diz que passando alguns anos, uma família, grupo de famílias, tem saudade dos que ficaram no cativeiro. Aí eles voltam. Quando chega lá, Hanani vai falar com o amigo Neemias. Quando ele chega, a primeira coisa que Neemias fala: me conta como é que estão os irmãos que escaparam do cativeiro. Me diga como é que está Jerusalém. Aí as lágrimas começam a cair. Agora Deus tinha uma voz no meio dos pobres. Deus tinha uma voz na beira do rio. Deus sacudiu Babilônia pelas 4 vozes. E agora Deus precisava de uma voz no meio dos destroços. Aí Deus toca no coração de Neemias. E Neemias vem para Jerusalém. A Bíblia diz que os destroços tomavam conta da cidade. Precisava de coragem. Aí Neemias, educado, não entendia de construção civil, só entendia de ser amigo do rei. Ele era copeiro mó. Aí Neemias olha o lado norte, só tinha monturo, capítulo 4, e as pedras queimadas. Ele vai para o lado sul, só tinha monturos e pedras queimadas, o monturo cobrindo tudo. Ele não entendia de construção civil. Então ele reúne os irmãos e diz: vamos recomeçar. Aí os irmãos dizem: não tem jeito, não tem nada novo, não tem matéria-prima nova. Ele diz: mas o Senhor dos céus vai nos fazer prosperar, vamos recomeçar a obra. Se você olhar o capítulo 3, a obra não foi recomeçada por indivíduos, foi por família, por indivíduo, no singular, foi pelo coletivo. A Bíblia diz que quando eles começam a obra, as pedras que estavam debaixo do monturo não era pedra pequena, era grande. Aí dá para ver hoje. O texto do capítulo 3 mostra as famílias inteiras, carregando pedra. Eles saíam para a rua, só tem monturo, tira a terra. A pedra estava embaixo, queimada. Eles pegavam uma leva, o pai pegava no lado, a mãe no outro, os filhos no outro, e saía com aquela pedra tremendo, pesada. Chegava na brecha, pá! Colocava a pedra. Quando um colocava, já vinha outra família com a pedra atrás. Ai, sai da frente, na porta das ovelhas, aqui tem buraco. Pá! E o muro subindo. Está disposto a pegar num lado da leva? Quando o muro vai pegando forma, aí o pecado sabia que não ia ter lugar, que eram os samaritanos. Aí a notícia chega em Samaria, que Sambalate era um político forte, governador, um homem de muita influência, ele já mandava em Jerusalém. Aí disseram: Sambalate, as famílias estão recomeçando a obra, e se eles conseguirem, não tem para ninguém. Aí a Bíblia diz no capítulo 4 que Sambalate ficou irado e disse: o que é que fazem esses fracos judeus? Reuniu os irmãos, reuniu o exército, reuniu Tobias, vamos acabar com essa obra. Mas ele não sabia que quando a família está junta, acabou, não tem para ninguém. Tudo começa lá.
Quando eles chegaram em Jerusalém com um exército para destruir, que viram a matéria-prima, aí começaram a dar gargalhada, começaram a zoar. Aí Sambalate grita: o que é que esses fracos judeus estão pensando? Eles estão pensando que vão recomeçar? Estão pensando que vão oferecer sacrifício de novo aqui dentro? Eles estão pensando que vão ressurgir dos montões as pedras que foram queimadas? É aqui, irmãos, que Sambalate estava certo, coberto de razão. A geologia diz que a pedra queimada, a pedra calcária, que era composto o muro de Jerusalém, quando ele leva fogo, perde a consistência. Não presta mais para nada. Então, na lógica humana, quando os judeus, as famílias colocavam uma pedra em cima da outra, a de baixo não aguentava, porque a geologia diz que as pedras de Jerusalém, do muro, era calcária e elas eram queimadas, não tinha mais consistência. Era eles colocar uma, a de baixo não aguentava e se desfazia. Foi por isso que Tobia tirou sarro. Ele disse: deixa, Sambalate, se preocupa não, porque se o muro chegar em cima, uma raposa bater, o muro cai. Mas não foi suficiente para desestimular a família. Eles querem destruir. Nós não podemos parar. Agora, em vez de só a pedra, colher de pedreiro na mão, coloca a espada na cinta e pega a pedra com a outra. Bora lá, vamos lá, não podemos parar. Epa! E o muro vai subindo. É aqui que eu quero pregar para você. Aquelas famílias não pararam. Era a mesma obra. Eles começaram a recomeçar quando não tinha mais jeito. Para começar é fácil, mas quando acontece um incidente, para recomeçar é mais difícil. Porque o inimigo já sabe o teu potencial. E aqueles que se diziam teus amigos também vão voltar-se contra você. Mas nesta noite eu estou pregando para você. Estou pregando para famílias que talvez chegaram aqui sem perspectivas, sem sonhos, desacreditados. Mas diga para quem está ao seu lado: não importa como eu cheguei. Diga mais forte, diga: não importa como eu cheguei, importa como eu vou sair desse congresso. Diga a ele: olhe bem para mim, eu vou recomeçar, e não vou precisar de nada novo. Vou começar a recomeçar com as pedras que foram queimadas. O que é isso, pastor? Quando ninguém acredita mais, quando não tem mais jeito. Me pediram para dizer, me permita aqueles que já ouviram, porque me pediram tanto. Me diziam que eu não valia o que comia. As pessoas me diziam: esse negro não vale o que come. Quantas vezes eu quis tirar minha vida. Aí chegou um jovem, casado, e começou a me pregar para mim: eu conheço alguém que acredita em você. Eu não resisti, em 15 dias corri para a igreja. Quando cheguei lá, Jesus me aceitou. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo. Com 1 mês eu desci as águas batismais. Com 1 ano e meio eu já tomava conta da mocidade. Aí chegou um culto que um pregador me viu sentado no meio da igreja, dentro da cana, pobre o local, e disse: fica de pé. Eu fiquei. Ele disse: você é um projeto de Deus para impactar este mundo. Deus vai te levar por este planeta e o Brasil vai ser pequeno para você pregar. Foi bom a profecia, mas ninguém acreditou, nem eu. Pobre, analfabeto, morando no canavial. Com 3 dias depois, um grupo de obreiros foi na minha casa e me disse: Genival, a gente tem mais tempo de crente que você, Bento. Você chegou agora. E você é tão crente que a gente resolveu vir te aconselhar.
Não acredita naquilo que o pregador falou, não. Aquela profecia não era para você. Ele errou. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos, Bento, que é impossível acontecer. Mas quais são os meus defeitos? Você é muito pobre. Você é analfabeto. E para piorar, você é preto. Vai muito longe não. É melhor se aquietar. E eles tinham razão. Então as minhas substâncias neurotransmissoras caiu por terra. Eu disse, nunca mais eu entro numa igreja de crente. Mas eu não sabia que Deus acredita em projetos falidos ainda. Só que no outro dia eu resolvi orar meia hora. Olhe que eu orava 8 horas por dia, quando não virava a noite. Aí eu disse, eu vou orar meia hora para me despedir e nunca mais eu entro. 8 horas da manhã, botei o joelho no chão. 8h30 eu fui me levantar, mas não consegui, porque tinha alguém dizendo, fica aí. 9, nada. 10, nada. Meio-dia, só lágrima. 1h da tarde, só grito. 4 horas da tarde, eu me levantei. Quando eu me levantei que vou para casa, vem um adolescente correndo. Genival, que foi? Corre lá no posto de saúde que a tua menina saiu às pressas, passando mal. Quando eu cheguei no posto, o médico olhou para mim e disse, eu fiz o que pude, filho. Mas não tem mais jeito, ela faleceu. Quando eu entrei na maca, a minha menina estava toda contorcida. Parecia um dejeto. A cabeça virada para trás, os pés contorcidos, os braços contorcidos. Aí o médico olhou, prepara o funeral, leve para casa. Porque na década de 90, no interior, não tinha este apoio funerário. Aí eu peguei a criança no colo, fui para casa. Quando eu cheguei na primeira entrada para entrar na minha casa, aí o Espírito Santo grita aqui dentro. Vai para casa fazer o quê? Volte para onde você estava orando. Leve-a para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da palavra do que o homem diz. Eu não trabalho na lógica do homem. Vai para lá, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu cheguei lá, joguei a menina no chão e gritei, acabou. A minha esposa gritava mais alto que eu. Aí a voz de Deus chegou. Fui eu que te trouxe aqui. Eu te trouxe aqui para dizer que eu não desisto de você. Você é meu. Fui eu que te escolhi quando ninguém queria. A minha proposta ainda está de pé. Para você saber que fui eu que te tirei do monturo e vou fazer você sentar entre os príncipes. Olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, eu vi a menina se endireitar na minha frente. Daqui a pouco a menina dá um pulo e sai correndo na igreja. Pai. Ele ressuscitou na hora. Dez anos passaram. Eu estava sentado no birô da empresa, agora já era supervisor de transporte e carregamento da empresa que eu cresci. Deus disse, é agora. Vai começar. Preciso de você. Aí as pessoas diziam, Bento, faz DVD. Porque com o DVD tu vai propagar o teu nome. Faz um site, Bento. Não, quero não. Toma cartão telefônico para distribuir. Preciso não. Mas Bento, como é que o mundo vai conhecer você? A minha Bíblia diz, só para vocês terem uma ideia, eu assisti uma reportagem que em meia hora que caiu quase 500 mil de raios aqui no sul um dia desse. E cada um caiu no lugar determinado, porque a Bíblia diz que os raios não caem sem pedir permissão a Deus. O raio se apresenta, bate continência e diz, Senhor, aonde eu desço? Bento, tu precisa ser conhecido, não importa. A minha Bíblia diz que o vento é ministro de Deus. Ele se apresenta e diz, onde quer que eu sopre, Deus, deixa eu soprar. Hoje mesmo estava recebendo um convite da Holanda. Aqui para o mês eu estou no Canadá.
2 vezes por mês eu vou a convite pregar nos Estados Unidos. Estou indo para o Oriente Médio, vendo cerca de 1000 almas se convertendo por mês com as pregações. Hoje eu ando, está com 4 meses que eu comprei um Corolla, ainda nem andei nele porque os aviões não deixam, é para lá e para cá, é para lá e para cá. O que é isso? É a promessa, é o projeto. Deus não desiste de um projeto. E bonito quando eu volto que desembarco no Zumbi dos Palmares, meu aeroporto. Aí tá os amigos lá, Damares. O neguinho sai, Bento do céu, deixa a gente levar a tua mala, Bento. Faz questão. Aí começa a me abraçar, é eles andando com a mala na frente e o neguinho atrás. E eles ainda têm que dizer, é Deus que faz isso, é Deus. E só para chatear, ainda sou semi-analfabeto, porque não sei o nada, ainda sou pobre e ainda continuo preto. Então diga para quem está ao seu lado, vai recomeçar? Vai desistir mesmo assim? Todos pensavam que o projeto estava morto. Todos pensavam. Aí Deus, aonde Deus tinha uma voz? Na beira do rio. Aí Deus pega Ezequiel. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que a Bíblia mostra que os judeus acreditavam que a proposta de Deus, a promessa, era imbatível, porque estava na medula óssea. Esta era a esperança do judeu. Se está na medula óssea, ninguém toca, só Deus. Então eles confiavam, Cida. Aí agora Deus vai lá no cativeiro. Por quê? Permitam-me, os senhores que já ouviram. Aqueles que morriam, os pais não enterravam. Porque eles acreditavam que durante 3 dias a decomposição não decompunha a medula óssea. Então os judeus acreditavam, no máximo 3 dias eles voltam a viver. Aí quando eles morriam, jogavam no vale. E a família ia no primeiro dia, 6 horas da manhã. É hoje. Por volta de meio-dia, de 10 horas, o corvo descia, arrancava os olhos, dilacerava a massa cefálica e ela começava a correr pelo ouvido. 6 horas, terminava o primeiro dia. O pai dizia, tem 2 dias, iam para casa. No segundo dia, chegavam. Está podre, mas ainda tem osso inteiro. Quando eles entravam no vale, 50 metros, era o máximo que podia. Aí por volta de 11 horas a águia descia. A águia rasgava o abdômen, comia os órgãos internos, as vísceras e voava. Aí terminava o segundo dia, 6 horas, aí o pai dizia, ainda tem uma noite e um dia, eles vão voltar a viver. Quando eles iam para casa à noite, a hiena chegava. Quando a hiena chegava, comia tudo que restava de carne, só deixava o esqueleto. Quando o pai chegava no 3º e último dia, só tinha o esqueleto, ainda tinha medula óssea. Ele dizia, ainda tem esperança, a medula óssea está lá. Aí por volta de meio-dia, aí o quebrantoso descia, quebrava todos os ossos e comia a medula óssea. Só ficavam os cacos. Aí o pai saía gritando, acabou, ninguém faz mais nada. E com isso, o vale se encheu de caco de ossos. E quem era aqueles cacos de ossos? O projeto. O que eu acho lindo aqui é que Deus vai lá, chama Ezequiel. Ezequiel diz que Deus pega ele em espírito e leva para o meio do vale. Agora Deus não faz o milagre. Deus pede para Ezequiel fazer uma vistoria. Aí Ezequiel diz que começou a rodear todo o vale. E ele faz um relatório. Aqui não tem mais jeito. Aqui está seco demais. Meu Deus, com tantos ossos. Meu Deus, aqui só tem caco. Quando ele rodeia todo o vale, aí Deus chega e diz, e aí? Ele diz, Senhor, são muitos. E para piorar está seco. Sequíssimo. Aí Deus diz, agora tu volta pregando. Volta ministrando.
e diga para eles: ossos, Deus está mandando dizer que eu vou trazer tendões, eu vou trazer nervo, vou colocar carne, vou botar pele, e vocês vão voltar a viver. Aí agora, como Ezequiel já conhecia a área, ele começou voltando, não com relatório, mas agora pregando. Ele, dá para ver, Ezequiel começa rodeando o vale e gritando, sozinho. Isso é que é coragem. Ossos secos, escute o que diz o Senhor. E andando, rodeando o vale. O Senhor dos Exércitos mandou dizer que está vindo tendões aí. Está vindo nervos. Vem carne, vem pele, e vocês vão viver. Rodeando o vale e pregando. Quando ele termina de pregar, aí Deus chega e diz: e aí, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aí o relatório dizia: Senhor, está difícil. Eu não sei te responder, só o Senhor sabe. Aí Deus diz: volta profetizando e diga a eles: escutem a minha voz. Aí Ezequiel começa a dizer: ossos secos, escutem o que diz o Senhor. O que eu acho lindo aqui é que a anatomia do corpo humano diz que o nosso menor corpo, os menores corpos do ser humano, está no ouvido. A bigorna, martelo, estribo, são os menores ossos do corpo humano. E eles estão no ouvido. Agora imagina, se o vale estava cheio de caco, onde desgraça estava a bigorna? Só que quando a palavra de Deus bateu no vale, a bigorna, não sei onde ela estava, ouviu. Aí numa conjectura, a bigorna, quando ouviu, começou a jogar informação para a caixa, o crânio. Aí o crânio, só os ossos, já sentiu e desce para a arcada dentária. Aí a arcada dentária começa a gritar: fêmur, tíbia, costela, coluna, o Senhor dos Exércitos está chamando, é hora de voltar. Daqui a pouco estavam os ossos cobertos de carne, sem vida. Aí Deus diz: agora profetiza sobre os 4 pontos cardeais, que eu vou soprar. Espírito, assim diz o Senhor, chegou a hora de fazer esses ossos viver. Aí ele disse que viu rebuliços, e os corpos, o exército começou a levantar. Como você chegou aqui nesta noite? Como você chegou aqui? Não demorou muito, 52 dias. Sambalate só ouviu o grito: glória a Deus, Hosana, aleluia. O que é que está acontecendo? O muro está em cima, chegou em cima. E esse barulho, a glória de Deus voltou. E eles estão dando um culto poderoso lá dentro. Até hoje tem pedaço de muro em pé. Como você chegou aqui nesta noite? Fique de pé por um instante, por favor.